Deu tilt? Calma, a gente explica. Este é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E aí, pessoal, beleza? Eu sou Guilherme Tajaroli, repórter de Tilt. No episódio de hoje, vamos falar sobre smartwatches e pulseiras inteligentes. Aqui em Tilt, vez ou outra, a gente fala de alguém que foi salvo graças à ajuda de um relógio inteligente. Aqui no Brasil, um homem estava andando e, de repente, o relógio disse que seus batimentos estavam a mais de 140 BPMs por mais de 10 minutos, o que é bastante. Isso aí é a famosa taquicardia. No final das contas, ele viu ali o sinal, foi ao hospital e foi constatado que, no final das contas, ele tinha ali um problema de pressão. Nos Estados Unidos, teve um caso de um senhor que caiu desacordado e o Apple Watch dele ligou para a emergência, o que permitiu ali que ele fosse salvo. Além disso, nesses tempos de pandemia, muita gente resolveu comprar um desses dispositivos para ajudar a se movimentar mais, né? Segundo dados da consultoria IDC, foram vendidos quase 1,5 milhão de pulseiras e smartwatches em 2020, um aumento de 80% em relação ao ano anterior. Então parece que as pessoas estão mais interessadas nesses gadgets e que eles podem ser úteis para um público maior, e não só para quem curte treinar. Então, para discutir esse assunto com a gente, temos dois convidados. O primeiro é Eduardo Cocubum, que é coordenador do Núcleo de Atividade Física, Esporte e Saúde da Unesp e também professor da Unesp. Tudo certo com você, Eduardo? Olá, tudo bem, Guilherme? Muito obrigado, tá tudo legal aqui. Graças ao smartwatch, eu tenho um controle, né, da minha vida por aqui, mesmo durante a pandemia, e tá tudo bem, vai ser um bate-papo muito legal aqui. Nosso outro convidado é Jader Santana, que é doutorando em Educação Física na área de Biodinâmica do Desempenho Humano pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em treinamento personalizado. Tudo bem por aí, Jader? Fala, Guilherme. Tudo bem por aqui, sim, graças a Deus, estamos firmes aí. Tá? Quero cumprimentar, primeiramente agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui participando aí do podcast Deu Tilt aí do UOL, né? E cumprimentar o professor Eduardo, né, e falar que é uma grande honra em estar aqui presente nesse momento para falar um pouquinho aí sobre as tecnologias vestíveis aí, os smartwatch, tá, que é uma grande tendência de mercado hoje. Legal. Para começar a conversa, eu queria saber se vocês usam algum desses equipamentos, assim, e o que vocês mais curtem e o que não curtem. Eu queria começar com você, Eduardo. Como que é a sua relação aí com o seu smartwatch, que eu imagino que tem aí, já que você já até comentou? Bom, eu acho que eu já dedei, né? Já me denunciei logo no cumprimento inicial. Sim, eu sou fã desses smartwatches, e na verdade não é de hoje, né? Desde há muito, muito tempo que eu venho usando esses. Na verdade, nem se chamavam de smartwatches, chamavam de frequencímetros, né? E a gente ainda tinha que usar aquela tira de peito para poder transmitir para o relógio. Dava um trabalho danado, né? Mas evoluíram muito, 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 e na verdade assim é quase um Big Brother da nossa vida, né? Sabe? Então ele dá muitos aspectos, né? É impressionante como foi possível embarcar tanta tecnologia num aparelhinho de 40 milímetros, né? Eu acho que é assim uma coisa muito interessante. Eu uso bastante, sim, para atividade física mesmo, e também monitorar alguns hábitos de vida que a gente tem, né? Tá? É muito legal. E você, Jader, você gosta? Tem alguma coisa que você não gosta nesses aparelhos? Sim, de fato, né, eu uso constantemente, né, tanto pessoal, né, pessoalmente tive, como o professor Eduardo, aí, experiências com os frequencímetros, né, desde da época que eu era atleta, que eu fui praticante aí de várias modalidades esportivas também, fui atleta, tá? Assim como eu uso muito também, porque muitas das soluções aí embarcadas que eles trazem hoje, as tecnologias vestíveis hoje, tá? Na área profissional, nas intervenções aí, voltado para o diagnóstico, né? Para auxiliar no controle das cargas de treinamento, né? De clientes, atletas e pacientes, né? Assim como para verificar algumas das adaptações aí ligadas à questão de saúde, tá? Ou de performance de alguma determinada capacidade física também, tá? Então, de fato, essas novas tecnologias, elas são uma tendência mundial, né? Então, tem um estudo aí do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? O professor Eduardo conhece bem, que é realizado pelo Dr. Thompson,
há mais de 15 anos esse estudo, né? E ela já vem configurando aí na primeira tendência de mercado mundial, né, desde 3 anos atrás, né? Então, esse ano teve um salto aí para a primeira posição das tecnologias remotas aí no mercado online, mas que, de certa forma, muitas das soluções mobile, remota, elas também se comunicam com essas tecnologias vestíveis. Então, elas acabam atuando de forma integrada. Isso traz muitas soluções, inclusive, para os profissionais aí, que se cercaram dessas ferramentas para prestar um serviço diferenciado na ponta aí, para quem é praticante de atividade física, tá? Ou até para os atletas também, ou ligado à saúde, né? Porque, de fato, em função da atual situação que estamos vivendo, né, a pandemia, teve um impacto quanto à questão da prática de atividade física nos estabelecimentos, aí, como academias, centros esportivos, de modo geral, né? Então, de fato, tem muitas soluções, aumenta muito a questão do controle, né, da segurança também para quem está praticando, né, determinados públicos-alvos, né, com o uso dessas tecnologias, assim como também a questão de aumentar as respostas e os resultados ao treinamento. Eu jurava que vocês iam fazer algum tipo de reclamação a princípio sobre bateria, assim, porque para mim o que eu menos gosto nesses dispositivos, sobretudo o relógio, é questão de bateria, porque dura um dia e pouco. Ponto positivo, óbvio, você tem isso de medir batimento cardíaco, medir sono e tal, mas eu acho que um problema geral dos relógios é que a bateria assim, não dura muito. Assim. Acontece isso com vocês ou é só comigo? Olha, a questão da bateria é histórica, né? A gente reduzindo o tamanho dos equipamentos, né, e mudando a tecnologia, os equipamentos estão gastando cada vez menos. Mas ainda a gente está com esse problemaço, né? Na verdade, assim, as versões iniciais de frequencímetro que eu cheguei a usar, a gente conseguia usar uma sessão de treino e já teria que carregar, né? Então durava 1, 2 horas, 3 horas, sei lá. Não dava para você usar o dia inteiro. Então, a bateria, obviamente, é um problema. Cheguei a ver smartwatch, não chamava smartwatch, né, mas aparelhos que tinham até esses carregadores, né, por luz, que não funcionavam coisa nenhuma. Mas, assim, acho que a tecnologia que está sendo embarcada é tão grande, que a gente até esquece, né, da limitação. No fundo, é assim como com os smartphones, nós criamos hábitos, né? A gente tira um tempo para carregar, né? Tá? Então, por exemplo, antes, quando não havia esse monitoramento de sono, por exemplo, você deixava o smartwatch carregando à noite. Agora não, você não consegue desgrudar dele à noite, né? Então, se você acha um período do dia, por exemplo, vai no horário do banho, que você tira mesmo o relógio, coloca lá para carregar. Acho que, mas ainda você tem razão. É um dos aspectos assim que vem limitando bastante. Ô Jader, você tem notado um crescimento de interesse por esses tipos de aparelhos aí entre seus alunos, entre pessoas aí para quem você ministra treino e tal? Com certeza, né? Então, assim, nas academias, né, os próprios clientes, né, da gente, os atletas também, né, tem cada vez mais interesse, né, nas diferentes soluções aí, né, de tecnologias vestíveis, né? Então, os smartwatch aí existe hoje no mercado uma gama, né, muito grande, né, de uma variedade de diferentes marcas no mercado, né? E a gente vê que isso desperta a curiosidade, né, deles, né, desses clientes, né, e até dos atletas também, aí acabam fazendo aquisição, né, cada vez mais dessas tecnologias que, como o professor Eduardo colocou muito bem, né, elas trazem hoje embarcado uma série de soluções, né, de aplicações aí que são voltadas para o treinamento, ajuda o controle de carga interna, por exemplo, frequência cardíaca média, máxima. Hoje tem soluções aí que fazem a questão do controle e do monitoramento de prontidão ou de percepção do bem-estar também, né, ligado à questão do sono, a qualidade do sono. Então, realmente, de fato, né, a gente vê cada vez mais interesse e os clientes, alunos também utilizando. E elas acabam, de certa forma, né, sendo uma ferramenta auxiliar, né?
Então, elas não vêm, eu costumo dizer que elas não são uma concorrente do profissional do mercado, né? Muito pelo contrário, né? O profissional que se cerca muito bem delas, né? Ele só tende a ganhar, tá? E aumentar muito aquilo que ele entrega de valor, né? Se ele souber fazer um bom proveito, um bom uso, agregando todas as funcionalidades que essas tecnologias hoje trazem. Eu queria emendar aqui, Eduardo, algo que é interessante nesses dispositivos, que eles têm sensores. Então, você tem aí dispositivo que mede batimento cardíaco. Nesses tempos de pandemia também ganhou destaque aí o oxímetro, que vê a saturação do oxigênio. Eu queria que você explicasse um pouco como que funcionam esses sensores, porque na maioria das vezes o que eu vejo, tanto pulseira como smartwatch, você tem ali umas luzinhas ali. Como que essas luzinhas funcionam? Então, acho que assim, são várias coisas. Na verdade, antes de chamar smartwatch, a gente tinha as pulseiras de atividade, né? Era uma linha e tinha uma outra linha de frequencímetros que você usava a tira de peito para medir frequência cardíaca. E assim, a gente tinha ali os sensores de atividade, né? A ideia o que é? Você tem um tipo de acelerômetro. Acelerômetro o que é? Você mede a movimentação, né, do pulso. Antes, isso era feito num dispositivo que a gente colocava numa cintura, tinha um tipo de um martelinho lá dentro que ficava medindo os passos, né? Isso se refinou e a gente tem agora esses acelerômetros que dão uma ideia, né, da movimentação em 3 dimensões. Então, a gente tem esses sensores. Com esses sensores, a gente tem a possibilidade de contar passos, que era um sonho antigo para caramba, né? Custava $1.000 você comprar um pedômetro desses, né, antigamente. Hoje você tem isso incorporado no relógio, muita gente nem sabe que tem isso, né? Então, isso ele mede atividade mecânica. Você levantou, sentou, andou, e hoje eles estão tão sofisticados que eles conseguem até dizer se você tem a passada simétrica ou assimétrica. Então, se você tem o passo direito mais longo do que o esquerdo, por exemplo, tá? Ele consegue até dizer isso. Então, esse tipo de coisa está embarcado. E aí, os frequencímetros que a gente usava, essas tiras de peito, vieram aqui para o pulso, né? E acho que a grande sacada foi essa tecnologia que chama de fotopletismografia. Basicamente, a gente pega esses aparelhos, se a gente olhar a parte que fica no pulso, ele tem uma luz. E ele joga a luz sobre a pele e, assim, ele consegue perceber, monitorar a quantidade de sangue que passa. Basicamente é o seguinte, né? Nos smartphones a gente fazia isso, né? Faz isso ainda. Você coloca o dedo na câmera, você consegue ver né, a luz ilumina e, dependendo do aplicativo que você usa, você vê a imagem do seu dedo, né, ficando um pouquinho mais vermelho, um pouquinho mais claro. Essa tecnologia foi embarcada no smartwatch, né? E aí ele consegue mensurar, né, a quantidade de vezes que você muda de cor, entre aspas. E isso está relacionado com seus batimentos cardíacos, tá? Então, essa foi uma sacada muito interessante, né? No começo era imperfeito, você tinha uma luz, né, e um sensor só. Isso foi multiplicando, vieram para 2, 4, 6, né? E mais recentemente colocaram um eletrodo, como se fosse aqueles eletrodos que a gente coloca no peito quando vamos fazer a eletrocardiografia. Com base nessas duas informações, eu tenho uma medida, né, mais precisa do batimento cardíaco, né? Tá? Então, tudo isso foi incorporado. Então, eu saio correndo. E o GPS. O GPS. Quando a gente viu o GPS pela primeira vez, tinha o tamanho de um tablet. Hoje, nesses 4 centímetros de diâmetro, a gente tem tudo isso embarcado, né? E eram muito caros, né, já. Esses que a gente usava, esses relógios assim, de GPS, eram muito caros, muito caros. Então, você coloca tudo isso no mesmo lugar, você tem mapa, você tem alguma coisa para medir sua atividade e alguma resposta fisiológica, né? Isso é um prato cheio para você trabalhar. E aí veio a inteligência artificial. Toda vez que a gente compra esse danado, os nossos dados vão para a nuvem, e essa é uma dificuldade que a gente tem. A gente não sabe o que vai para a nuvem, mas o desenvolvedor está espionando você, né? E ele vai desenvolvendo com inteligência artificial, né,
algoritmos que percebem o que você faz. Então, tem smartwatches, esses vestíveis, por exemplo, que conseguem até dizer o que você está fazendo naquele momento. Você está andando, você está sentado, se você subir escada, ou se você está nadando, tem vestíveis que conseguem descobrir o estilo que você está nadando, né? Se sua braçada está assimétrica. Então, assim, houve um avanço gigantesco, né? Isso fazer em laboratório, alguns 20 anos atrás, nossa, a gente precisava de um laboratório gigantesco para isso. Não está tão refinado quanto um laboratório, mas para uso do consumidor e na nossa atividade profissional, isso é muito legal. Deu Tilt e volta já. Game Trends é o podcast do Start UOL em que eu, Bruno Isidro e Letícia Wexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no UOL, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. Ô Jader, eu queria perguntar justamente para você a questão de precisão assim desses equipamentos, né? A gente tem aí relógios e pulseiras aí medindo uma série de coisas. O que você pode dizer sobre isso? Assim, lógico, o Eduardo já comentou que antes você precisava de todo um laboratório, algo super sofisticado, e agora você tem isso no seu pulso. Mas a gente pode confiar 100% nisso? De fato, assim, né, no mercado existe uma série de soluções dessa, né, de tecnologias vestíveis que tem uma grande acurácia, tá, uma grande precisão, né, com validade científica, né, então eles passam por estudos aí de validação que a gente chama no mundo da pesquisa científica de validade concorrente, por exemplo, que confrontam aí com o padrão ouro, como, por exemplo, o próprio eletrocardiograma, né, eletrocardiografia, tá, tem duas marcas recentes aí do mercado que conseguiram, inclusive, a aprovação da Anvisa, né, para fazer, por exemplo, o eletrocardiograma, né, então, tem marcas aí que apresentam grande precisão, né, uma grande acurácia, tem um erro de medida, né, professor Eduardo, né, mas que é praticamente insignificante, eles conseguem, inclusive, detectar, como tu citou no início, tá, o Guilherme, em alguns casos, caso de fibrilação atrial, né, e aí por diante, tá, ou se o cara está tendo, se o indivíduo ali, né, o sujeito está tendo algum taquicardia, ou as arritmias, né, eles pegam intervalos RR, né, então a gente tem parâmetros hoje, né, que com os algoritmos aí conseguem ver variabilidade da frequência cardíaca, tá, com grande precisão, tá, então a própria inteligência artificial, ela já faz isso automaticamente, traz uma série de indicadores ali para o indivíduo que está utilizando a ferramenta na hora, né, essa solução, essa aplicação. Por outro lado, a gente que trabalha no dia a dia aí com os clientes, né, que compram diferentes marcas, a gente vê algumas marcas, né, que realmente elas têm uma imprecisão muito grande, né, do próprio valor, por exemplo, da frequência cardíaca, né, se tu pegar em tempo real e parear ali uma fita Bluetooth, né, que tem uma grande precisão com os eletrodos ali, com um aplicativo, e mais esses relógios, alguns dos mercados que estão disponíveis no mercado, tu vai ver que há um erro grotesco, assim, eu diria até grosseiro. Então, na hora de escolher, né, o smartwatch, tem que sempre, eu digo assim, ponderar, né, botar na balança e ver a questão de custo-benefício e ver se não está comprando gato por lebre, né, o professor? É isso que eu digo, né, professor Eduardo? Então, eu tive a curiosidade de sair andando com alguns smartwatches, né, no pulso, vários, para tentar ver se eles batem, né? E, assim, não... Né, assim, existem diferenças, assim. E mesmo os mais... Esse da fotoplethysmografia, ele não é perfeito, né? Mesmo os topo de linha, assim, ainda, se eu quiser fazer medição de frequência cardíaca, ainda é melhor usar aquela tira peitoral mesmo. No fundo, aí uma conclusão aí um pouco do que vocês dois estavam falando,
é que, basicamente, esses relógios têm ali tem indicadores bons ali, mas no final das contas, se tiver alguma dúvida, não tem jeito, tem que procurar um médico mesmo, porque é a melhor forma, mas de qualquer jeito, se o relógio apita lá que tem alguma coisa diferente acontecendo, não custa nada ali já se apressar e ver se está acontecendo alguma coisa de esquisito ou não, né? Eu só queria enfatizar isso, né? A Anvisa aprovou esses smartwatches, né? São dois ou um. Acho que são dois. Um é o Apple Watch e o outro é a opção da Samsung, é o Galaxy Active, se eu não me engano. Mas é um smartphone, é um smartwatch da Samsung. Tá? Mas eles são complementares, né? Tá? Eles não servem de diagnóstico, tá? Eles servem para você pegar e dizer assim, opa, eu tenho algum sintoma. Assim como a gente, por exemplo, né, se eu tiver a tal batedeira, taquicardia, né? O pulso aumenta rapidamente. Eu consigo perceber o desconforto. Algumas pessoas conseguem perceber o desconforto, né? Esse é o momento de você procurar um apoio profissional, no caso médico, né? E a oximetria que você falou também, a oximetria ainda não foi aprovada nem pela FDA, né, nos Estados Unidos, tá? Então, assim, em tempos de pandemia, né, o pessoal tem falado da oximetria. Legal, tem muitos aparelhos que fazem oximetria, inclusive smartphones, mas eles são, vamos dizer assim, é mais um brinquedo sofisticado do que algo que você pode confiar efetivamente, tá? Então, cuidado com o que dizem, né? Eu queria emendar aqui num assunto que na verdade, é uma função que tem a maioria desses dispositivos, que é quanto à contagem de passos aí. A gente já comentou um pouco disso, mas é comum que esses aparelhos ali estabeleçam uma meta de 10 mil passos, assim. Eu queria saber, Jader, de onde que vem esses 10 mil passos? É algo validado? Existe aí na literatura algo nesse sentido? Na verdade, né, esses 10 mil passos aí, né, que a maioria, né, das soluções aí apresenta como uma referência, né, de meta a ser cumprida, ele vem de um dado lá da década de 60, na verdade, né, de uma companhia mesmo que fabricava pedômetro, né, e como, né, o algoritmo, né, japonês, né, o professor Eduardo sabe bem disso, né, ele se assemelha muito com uma pessoa ali caminhando, né, ou correndo. Então, foi mais uma estratégia mercadológica, né, de marketing, né, para a venda do pedômetro propriamente dita, né, comercialização, do que propriamente dita uma evidência científica, né, que isso realmente seja um parâmetro de referência, né, para as pessoas serem consideradas fisicamente ativas. Deixa eu só contar uma curiosidade, né, dos 10 mil passos. Bom, como você lembrou, japonês. Eu leio japonês, a minha primeira língua é japonês, e, assim, não desde pequeno, mas eu já ouvi essa história dos 10 mil passos, né, em japonês, antes de aparecer nos pedômetros. E eu lembro do meu pai lendo livro em japonês sobre, né, como fazer caminhada, e o livro falava dos 10 mil passos, né, chamava assim, Manpo, que é 10 mil passos em japonês, né? E quando apareceram os pedômetros, eles apareceram com essas recomendações, né? Essas recomendações. Aí, vamos lá. Se a gente usa esses smartwatches e a gente conta o número de passos, é interessante a gente perceber, né? Ele é interessante para a gente conseguir perceber se a gente teve um dia mais ativo ou menos ativo, que varia bastante. 3 mil, 4 mil passos, né, por dia, ou 10 mil passos, depende da pessoa. E eu já cheguei a pegar, a usar pedômetros e encontrar uma senhora de 80 e tantos anos dando 20 mil passos num dia. Nossa Senhora! 20 mil é bastante, né? É bastante. Né? Mas, assim, eu acho que é interessante para a gente, esses valores servem para a gente usar como referência e contar o número de passos de um dia para o outro. E esse é o problema ou a virtude, né, do smartwatch, né? Ele te monitora, ele diz assim, olha, você está fazendo isso, né, você dormiu menos, você dormiu mais, você dormiu bem, você foi mais ativo hoje do que ontem. Acho que essas informações são importantes.
Para já ir fechando nossa conversa, eu queria ouvir de vocês dois, assim, quais conselhos assim vocês dariam para quem se interessa por essas pulseiras e relógios e para quem quer entrar nesse mundo? Queria começar com você, Eduardo. O que você diria aí para quem quer começar aí a ser monitorado? Então, olha, existe aparelho smartwatch e smartwatch, né? Tudo quanto é tipo, né? Tá? E para tudo quanto é bolso, tá? Então, e o smartwatch, na verdade, é assim, ele é uma convergência de equipamentos, né? Do smartphone, dos pedômetros, dos frequencímetros, né? Inclusive, né? Transações bancárias a gente faz por aqui, né? Das celulares, né? Eu acho que a gente tem que tentar conhecer bem o equipamento, né? Usar conversar com pessoas que usam, né? Para você não se frustrar, né? Existem muitos equipamentos, smartwatches que você adquire e ele não é exatamente aquele negócio lá, né? Você usa para, por exemplo, né? Para monitorar a frequência cardíaca, ele não monitora da forma como você espera, né? Então, acho que cada um deles tem funções bem específicas, né? E a outra coisa a gente tem que lembrar que a gente acaba virando escravo de uma determinada marca, porque começa a ficar muito difícil. De qualquer forma, é um auxiliar importante para, assim, informar objetivamente o que nós estamos fazendo em hábitos, né? Se nós estamos, né, com hábito de dormir bem, tá? Às vezes até de alimentar, de beber água, de atividade física, quanto tempo a gente passa sentado ou não. Acho que, aliás, hoje é um dos problemas muito, muito grandes, né? Na verdade, cada meia hora a gente já está quase, passamos de 30 minutos. Nós, nesses 30 minutos, né, são equivalentes a ter fumado um cigarro. Meia hora sentado, né, tira da gente a vida equivalente a fumar um cigarro. Então, e em tempos de pandemia, eles alertam, né, sobre isso. Tá? Então, eles são interessantes para a gente monitorar, né? Nós temos uma ideia que nós estamos fazendo, mas cuidado que a gente pode ficar escravo desse negócio. A outra coisa com relação à privacidade, né? Existe um aplicativo de pedômetro que foi utilizado para fazer um monitoramento da atividade física no mundo inteiro. Saiu um artigo, não é, numa revista de prestígio, né, comparando vários países do mundo, né? Tá? Quantos passos as pessoas dão pelo mundo afora, né? A gente tem que lembrar que nós estamos mandando dados para eles também. Então, se você tem preocupação com privacidade, né, a nossa privacidade está sendo, né, estão avançando sobre nossa privacidade, né? Mas, né, assim, sabendo desses riscos, eu aconselho, né, as pessoas que pensem nas opções e utilizem, né, da melhor forma possível. Existe muita coisa que a gente acaba não explorando, né, mas é muito interessante para saber o que nós fazemos, como nós fazemos, tá? Nesse aspecto, é muito legal. E para você, Jader, o que você diria aí para quem quer entrar nesse mundo aí? Já compra o mais caro, compra o mais barato? Eu acho que eu destacaria aí, primeiro, né, eu acho que é extremamente interessante, como o próprio professor Eduardo colocou, né, como um despertar aí, né, para o início da atividade física, o maior controle do estado de bem-estar, incentivar a prática de atividade física, né, o estilo de vida da pessoa. Então, de fato, no primeiro momento, para dar esse start, né, e essa conexão aí com a atividade física, o exercício físico realmente é super interessante. Em segundo lugar, aí, levar em consideração a questão mesmo da custo-benefício, né, Guilherme? Então, porque há uma margem muito grande aí das soluções que eles trazem, né, e também da aplicabilidade e também da especificidade do smartwatch, né? Então, tu vai ter smartwatches aí com... depende de qual meio tu está envolvido, né? Se tu vai trabalhar mais a questão da corrida de rua, se tu está mais voltado para o fitness ou se é para o ciclismo. Então, há uma gama de smartwatch muito grande hoje no mercado, tá? Muitos deles com grande acurácia, alguns deles com acurácia no mercado em relação a parâmetros que são extremamente importantes, dependendo do modo, o tipo de exercício físico que tu vai realizar.
Então, isso tu tem que levar em consideração também, né? E, por último, aí, eu acho que, assim, a questão de buscar, se tu tem alguma dúvida, informação de um profissional mesmo da área que pode estar te prestando uma consultoria em relação ao qual seria o melhor smartwatch para aquela finalidade ou para aquele propósito ou objetivo que tu busca aí em relação à melhora do teu bem-estar, do estilo de vida, da saúde, ou voltada a intervenções com a atividade física mesmo, de modo geral. Pessoal, então é isso. Eu gostaria de agradecer a participação do Eduardo e do Jader. Muito obrigado aí, viu? Valeu. Foi um bate-papo bem legal, né? Espero que as pessoas aproveitem um pouco da mensagem que a gente conseguiu tentar passar, né? Valeu, pessoal. Obrigado, Guilherme. Obrigado, professor Eduardo. Um abraço a todos os ouvintes aí do podcast Deu Tilt aí, do UOL. Tá? E espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para incentivar as pessoas a adquirir, né, cada vez mais um estilo de vida saudável e se envolver mais com a prática da atividade física e se cercando um pouco aí dessas novas tecnologias que vêm para ajudar nesse sentido. Valeu, galera! É isso então, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau! Deu Tilt tem apresentação e reportagem de Guilherme Tajaroli, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e Thiago Varela, coordenação de Fabiano Chinaca e Juliana Carpanês. Uau!